Você se considera um gamer? Seja você ou não, o fato é que poucas indústrias crescem tanto quanto esta. Os jogos estão cada vez mais complexos e intrigantes, muitas vezes com histórias que podem ser confundidas com obras cinematográficas com questões interessantes para pensarmos. Esse certamente é o caso de Detroit Become Human, lançado em 2018 pela Quantic Dreams, produtora que ficou famosa por jogos como Heavy Rain e Beyond Two Souls. Diferente de jogos que exigem uma jogabilidade mais hardcore, estes jogos prezam mais pela história e pela tomada de decisão, fazendo com que as decisões do jogador impactem diretamente no enredo. Mas antes de passar para a história, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para não se esquecer depois, porque vem coisa muito legal por aí. A cidade é Detroit. Não me diga. E o ano é 2038. A empresa mais valiosa do mundo se chama CyberLife, a primeira empresa a ser avaliada em $1 trilhão. Porra, tudo isso? O que a CyberLife faz? Androides. Na verdade, androides equipados com uma avançada inteligência artificial capazes de realizar as mais diversas tarefas. Com isso, os androides passaram a ocupar o lugar de babás, empregadas, cuidadores, garis e até mesmo soldados. Isso fez com que a taxa de desemprego explodisse e, como reação, o ódio dos humanos pelas máquinas que os substituíram em seus empregos. Mas o jogo não se passa sob a ótica dos humanos, e é aqui que talvez esteja a característica mais inteligente da história. No jogo somos apresentados a 3 androides com características bem diferentes, com os quais jogamos e cujas histórias se conectam ao longo do jogo. Connor é um modelo RK-800 muito avançado, justamente para auxiliar a força policial na captura de divergentes, que são as máquinas que, por um suposto mau funcionamento de software, começaram a agir por conta própria, com vontades, ações e comportamentos próprios, sem obedecer aos humanos. Ele é capaz de levantar questões morais relacionadas a investigar, perseguir e dedurar os robôs que, como ele, são alvos de preconceito e agressões pelo homem. A segunda é Kara, um modelo mais tradicional, especialista em lidar com as tarefas domésticas e cuidar de crianças. Neste sentido, sua função acaba servindo ao anseio de Alice, uma menina carente que acha em Kara uma mãe. Por isso, Kara faz de tudo para protegê-la dos abusos de Todd, um drogado que perdeu a esposa e vive descontando sua frustração nelas. Finalmente, Marcus é um modelo feito sob medida pelo fundador da CyberLife para cuidar de Carl Manfred, um pintor renomado e muito rico. Carl leva uma vida na cadeira de rodas, tendo em Marcus um cuidador particular. Eles têm um relacionamento de muito respeito, a ponto de Carl dizer a Marcus: "O mundo não gosta de quem é diferente, Marcus. Não deixe ninguém dizer quem você deve ser." Marcus é justamente o responsável por liderar as insurgências de robôs rebeldes e insatisfeitos, como a gente ainda vai falar mais pra frente do vídeo. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre a inteligência artificial. O pai da inteligência artificial foi Alan Turing. Aliás, o jogo chega a mencionar o teste de Turing. Você deve conhecer bem o teste de Turing. Mera formalidade. Simples questões de algoritmos e capacidade de computação. Que consiste em avaliar a capacidade de uma máquina exibir comportamento inteligente equivalente a um ser humano. Isso ocorreu lá para metade do século XX, mesmo momento em que Isaac Asimov, grande mestre da ficção científica, lançou o livro Eu, Robô, que futuramente seria feito o filme com Will Smith. Esse livro reúne as 3 leis da robótica, diretrizes usadas por pesquisadores de inteligência artificial até os dias de hoje. Primeira, um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Segundo, os robôs devem obedecer às ordens dos humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. E terceiro, um robô deve proteger sua própria existência,
desde que não entre em conflito com as leis anteriores. Mais de 60 anos se passaram desde a publicação do artigo escrito por Alan Turing, até que em 2014, pela primeira vez, um programa de computador enganou 10 jurados. Ao tentar distinguir uma máquina de um humano, 10 dos 30 avaliadores foram convencidos de que o programa era um menino ucraniano chamado Eugene. Ao contrário do teste de Turing, as 3 leis da robótica ainda continuam firmes e fortes, afinal, ainda não tivemos de questioná-las. Mas será que um dia as máquinas terão uma inteligência tamanha que adquirirão consciência? Fica o questionamento. Eis o foco da história em Detroit Become Human e centro das questões profundas que permeiam o jogo. Ele revela algumas questões sociais e mesmo filosóficas que são bastante interessantes de serem pensadas. Como o jogo se passa na perspectiva de androides, somos convidados a todo momento a praticar a empatia e acabamos simpatizando e nos doendo por eles. Logo, em uma das primeiras cenas do jogo, já somos expostos a uma situação que revela todo o conflito entre humanos e androides na narrativa. Marcus se depara com um protesto nas ruas de Detroit, feito por manifestantes que reclamam o fato de que os androides estariam roubando seus trabalhos. Por mais que a obra seja ficcional, vale lembrar que desde a primeira Revolução Industrial, em meados do século XVIII, diversas pessoas já sentiram na pele o que significa serem substituídas por máquinas. Tanto que a história nos ensina que houve na Inglaterra um movimento ludista. Os operários ingleses invadiram as fábricas para quebrar as máquinas, acreditando que elas seriam a razão por terem perdido os seus empregos. Com certeza você conhece alguém que perdeu o emprego para uma máquina, não é mesmo? Infelizmente, tudo leva a crer que muitas profissões de hoje em dia acabarão em breve, justamente em função da chamada automação da economia. Por isso, é sempre importante que a gente se mantenha atualizado e busque se reinventar. No jogo, os manifestantes desempregados ameaçam abater Marcus, mas logo são interrompidos por um policial que afirma que se o danificassem, estariam cometendo um crime contra a propriedade privada e estariam sujeitos à cobrança de multa. A questão aqui é a de que, diferente das máquinas que conhecemos até hoje, os androides do jogo são bastante similares a humanos, sendo inevitável desenvolvermos empatia. Por isso, quando vemos esses androides tratados como se fossem escravos dos humanos, ocorre um certo desconforto. A inteligência artificial, ao menos no jogo, e tudo leva a crer que será também uma realidade em nossa vida, foi capaz de fazer com que os androides alcançassem um grau de complexidade enorme. Até o ponto que os androides do jogo passaram a apresentar falhas e com isso não respeitar mais seus protocolos, adquirindo consciência. Eles são os divergentes, como já dissemos antes, que começaram a desobedecer seus donos e mesmo a reivindicar direitos civis, buscando se livrar do tratamento que recebiam. Pode parecer algo muito remoto e inteiramente ficcional que um robô seja visto como uma pessoa, mas em 2017, um robô chamado Sofia, dotado de inteligência artificial, recebeu a cidadania do governo da Arábia Saudita. E olha que é um robô muito menos complexo que os do jogo. Será que em breve estaremos discutindo direitos civis para robôs, assim como no jogo? O que você pensa disso? Deixa aqui nos comentários. No jogo, os robôs, ao reivindicarem seus direitos, passam a se tornar hostis aos humanos, o que violaria a primeira lei da robótica de Asimov. Espero que isso não ocorra e, se ocorrer, que não exista nenhum exterminador do futuro pela frente. Hasta la vista, baby. Mas seguindo em frente, a certa altura do jogo, há menção ao que o jogo chama de RA9, que vinha a se saber ser um androide que luta pela emancipação de seus pares. Ocorre que ninguém conhece ou sabe a imagem deste RA9, mas como as ideias talvez sejam a força com maior capacidade de disseminação, ela acaba se alastrando.
A questão aqui acaba sendo interessante e é inevitável que não se gere comparações com o que de ideológico ou até transcendental em RA9. Como diz Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e que desta vivência acabou escrevendo o livro O Homem em Busca de Sentido, as pessoas acabam sobrevivendo mesmo que submetidas às maiores adversidades, desde que consigam se apoiar em alguma pessoa, meta ou mesmo ideia que as transcenda. Os androides, ao transporem na figura de RA9 uma liderança, acabam por conseguir ganhar nesta ideia a força necessária para despertarem em suas consciências e lutarem pela liberdade. Ao sermos imersos num universo em que humanos e androides estão completamente segregados, alguns questionamentos são extremamente importantes. O que faz com que a inteligência artificial não possa se confundir com o homem? No entanto, talvez mais importante que isso seja nos perguntarmos: o que nos torna humanos? O ser humano, do ponto de vista biológico, é um animal, mas também há algo que o torna indistinguível. Nós somos a única espécie capaz de pensar, e por esse motivo também somos a única espécie capaz de assassinar. Mas, por outro lado, o ser humano também é a única espécie capaz de amar, de sentir saudades e mesmo de se expressar por meio de palavras e de arte. Cabe a nós exclusivamente decidirmos qual das características nos definirá enquanto seres humanos. Não apenas diante da inteligência artificial, que pode ser que se torne tão avançada quanto em Detroit Become Human, mas também diante da natureza, dos animais e, claro, diante dos demais homens. É preciso assumirmos responsabilidades. Nenhum homem é uma ilha e tudo o que fazemos tem uma implicação no mundo. Por isso, plante aquilo que você deseja colher. A inteligência artificial nos convida a refletirmos sobre aquilo que nos torna humanos de verdade. Mas, por outro lado, talvez a tecnologia esteja se aproximando de nossa humanidade, roubando um pouco dela. Basta ver como as relações estão cada vez menos físicas e cada vez mais digitais hoje em dia. As relações estão se tornando mais líquidas, como dizia Ballmer. Se você quer alguém para sair, use o Tinder. Quer falar com a sua mãe? Use o WhatsApp. Quer assistir a um filme? Use o Netflix. Até mesmo os museus já estão se tornando passeios 100% virtuais. Devemos ter cuidado para que o ser humano não se torne como máquinas antes mesmo que as máquinas sejam como seres humanos. Por isso, esteja também frente a frente com outras pessoas. Ria, toque, converse tete a tete e principalmente ame e permita ser amado. Deixa eu acrescentar nessa lista algo bem simples, tá bom? Mas que alegraria o meu dia. Inscreva-se aqui no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Tá fácil a minha felicidade, vai. Colabora. Então, aquele abraço e até a próxima. Carpe diem.